É isso aí. entendeu? Se você perder, velho, fica muito difícil de voltar. E só falando um pouco com relação a esse tipo de situação e esse tipo de atitude, é de querer ditar as regras do mesmo jeito, esqueçam o que está escrito, mas eu vou ditar a regra do jeito que eu quero. Eu vou contar uma história rapidinho aqui, vai demorar um minuto. Tá? Minha mãe, quando eu era pequeno, e eu recomendo que todo mundo que tenha filho pequeno compre esse livro, chama Caloca, o dono da bola. Uhum. Tá? Eu já contei isso pra você uma vez, cara. Já. Essa história é muito boa, cara. Ela serve como lição de vida pra todo mundo, né, cara? Se você. O Caloca era um cara que era o cara rico do bairro e ele ditava as regras do campeonato de futebol que era jogado nesse bairro. Era só ele que escolhia os melhores, era só ele que ditava as regras porque ele detinha a bola, né? Então, sempre ele tinha que ganhar, sempre ele tinha que jogar com os melhores para que isso acontecesse. Aí um dia a molecada pegou meia, cada um tirou uma meia do pé, fizeram uma bola de meia e eles começaram a fazer o campeonato sem o Caloca, entende? Aí o que que aconteceu? O Caloca teve que pedir para entrar no meio de novo e cumprir as regras de todo mundo, né? Isso serve para várias situações da vida da gente, mas o que se vê hoje na moto velocidade é mais ou menos isso, cara, né? Perfeito. As regras elas têm que ser cumpridas, sabe, Pablito? Isso o que me entristece de botar um caminhão de dinheiro nessa história aí, cara, é justamente você ver que a regra está sendo executada daquela forma. Você não se importa de perder dessa forma, o Mamute não se importa de perder dessa forma, ninguém se importa de perder por um problema que é seu. Mas quando você perde uma situação que é por uma culpa de terceiros, cara, ou às vezes até da gestão da situação, isso é revoltante. E isso faz com que as pessoas parem de gostar dessa história, né? A gente se sente impotente. Uma vez você tolera, a segunda vez você já não quer mais nem ver aquilo. Então a gente vê pessoas de gabarito, pessoas de grande poder junto à moto velocidade que às vezes começam a se afastar por causa desse tipo de situação. A gente tem que batalhar muito para que isso vire uma situação muito séria, cara. As regras têm que ser respeitadas, doa quem doer, entende? Ah, mas é patrocinador. Eu quero que se foda patrocinador. Entendeu? A regra estava aqui, ele sabia que era, mesmo sendo patrocinador, a primeira pessoa que tem que cumprir. Entende? Então, Exatamente. então isso é uma situação que a gente bate na tecla, mas, cara, isso vai roubando um pouco da energia que a gente E tem. Doc, agora que tu falou essa questão do patrocinador, cara, e aí eu vejo como patrocinador também, como eu estou patrocinando junto a 2MT uma categoria inteira, que é a R3 Cup, eu de forma alguma gostaria de ver a 2MT envolvida, o nome da 2MT estar envolvido em uma categoria que talvez tivesse mutreta, cara, né? Não Ou que dá? Não dá? talvez foi feito de tudo para beneficiar um fulano de tal ou para beneficiar um cara que use o meu macacão. Cara, se isso, putz, cara, isso seria horrível para a marca, entendesse? Imagine, tem Uhum. pô, ano passado na R3 Cup, por exemplo, toda a corrida teve wildcard, né? Teve pilotos, Sim. teve uruguaio, teve argentino, e esses pilotos, como eles não eram do campeonato, eles não tinham macacão 2MT, né? Porque por N razões e tal, porque não daria para fazer macacão para uma corrida só e tal. E teve piloto que ganhou, inclusive, né? Cara, tu imagina se fosse feita alguma mutreta para tirar esse cara do pódio para botar alguém com macacão 2MT? Imagina se eu tivesse esse poder. Imagina que feio Não ficaria para a deixaria. marca, cara, né? Não, Não, eu teria Nossa, vergonha. Eu teria vergonha. Lógico, claro. nunca aconteceu e tenho absoluta certeza que isso nunca vai acontecer. Mas eu só estou fazendo um paralelo, assim, de como eu me sentiria como patrocinador. Eu iria querer enfiar a cabeça num balde e sair do Claro. autódromo. Ô, eu, Mamute, isso eu, vem ao encontro, cara, do que exatamente o Paulo escreveu uma frase aí, pode até colocar na tela, cara. Né? Teria vergonha de saber que ganhei algo trapaceando. Eu É, teria vergonha de saber, sim. entendeu? Então, eu não comemoraria isso. É uma coisa, é vergonhosa, né, cara? É exatamente isso que você tá falando. Mas fala aí, Pablito. Te cortei, cara. A gente cansa, como vocês dois acabaram de falar, é porque a gente ama muito esse esporte e eu acho ainda que a corrida de moto ela ainda é a que mais se aproxima à máquina ao talento humano, entendeu?
Então, por mais que você tenha dinheiro e condição, a gente vê N exemplos na MotoGP de cara que tem muito dinheiro, exemplo, Tito Rabat, entre outros que não tem destaque, porque às vezes isso nem tudo dinheiro consegue. Então, por isso que a gente insiste, a gente bate nessa tecla, porque a gente ama demais esse esporte, e na minha opinião, eu acho que ainda que é o esporte mais justo, é o esporte ainda que ele mais agrega ao talento do piloto com a máquina. Entendeu? Então não é tudo dinheiro na MotoGP. Claro que é. É o dinheiro, a gente fala, é a estrutura, é a equipe, é a moto, enfim. Mas aquilo ali que ainda está em cima da moto ainda prepondera muito. Então por isso que eu acredito muito na moto velocidade, por isso que ela é apaixonante, por isso que ela é um esporte que encanta a todos. Mas, enfim, Edson, como é que ficou daí a decisão